Antes que houvesse luz, tempo ou matéria, havia Deus infinito, eterno e autoexistente. Nenhuma estrela brilhava, nenhum planeta girava, nenhuma criatura respirava. Apenas a majestosa presença do Criador pairava no silêncio da eternidade. Então, ele falou. Com uma palavra, os céus se expandiram, a terra emergiu do nada. Os mares dançaram ao som da voz do Altíssimo, com perfeição divina. Ele moldou cada detalhe do universo, mas sua obra-prima viria por último. O ser humano, do pó. Da terra, Deus formou o homem, soprou-lhe o fôlego da vida e o fez alma vivente. O Éden, jardim de delícias, foi o lar desse primeiro casal. Adão e Eva, criados para viver em comunhão perfeita com Deus. Tudo era puro, tudo era paz. Mas o mesmo livre-arbítrio que tornava o homem especial seria também o gatilho da maior tragédia. No coração do Éden havia uma árvore e uma. Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, disse Deus. Mas uma presença sorrateira se aproximou, a serpente, símbolo da astúcia e da rebelião. Suas palavras seduziram Eva. Certamente não morrerão. E ela deu a Adão, e ele também comeu. Num instante, a inocência se desfez, a culpa nasceu, seus olhos se abriram para o bem e para o mal. O pecado havia entrado no mundo. A comunhão perfeita foi quebrada, e a criação gemeu. Deus, em sua justiça, os expulsou do jardim. Mas antes disso, fez-lhes vestes, um sinal de que, mesmo na queda, a graça já apontava para a redenção. Tá gostando dessa jornada? Então curta, comente e compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer essa história desde o princípio. Vamos juntos espalhar a palavra. Sim, a queda, a humanidade se multiplicou, mas também se afastou. Gerações surgiram, e com elas, a corrupção, a violência e o esquecimento de Deus. A terra, antes reflexo do Criador, agora transbordava em maldade. Foi nesse cenário sombrio que surge Noé, um homem íntegro entre os seus. Enquanto seguia os seus próprios caminhos, ele caminhava com Deus. Sua fé era luz em meio às trevas. Por isso, o Senhor decidiu. A terra seria purificada. Um dilúvio destruiria tudo, exceto Noé e os que estivessem com ele na arca. A missão foi clara: construir uma embarcação gigantesca, abrigar animais de todas as espécies e preparar-se para um recomeço. Muitos zombaram, mas Noé persistiu. Ele não ouvia as vozes da multidão, apenas a voz de Deus. Um juízo se aproximava, e com ele, a promessa de um novo começo. A arca estava pronta. Os animais haviam entrado, 2 a 2. Noé e sua família obedeceram cada detalhe. Então, Deus fechou a porta. O céu escuro. As primeiras gotas começaram a cair suaves, depois pesadas, até que o mundo inteiro foi engolido por águas furiosas. Fontes do abismo jorraram do chão. Janelas do céu se abriram. Por 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. Montanhas desapareceram. Povos foram submersos. O grito da criação foi silenciado pelas águas. Mas em meio ao caos, a arca flutuava, silenciosa, protegida, conduzida pela mão divina. Está sentindo o poder dessa história? Então curta agora mesmo. Deixe seu comentário com uma reflexão e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer as raízes da humanidade. Vamos espalhar essa mensagem. Foram dias intermináveis. Apenas o barulho das águas e o silêncio do céu. Mas então, algo mudou. Noé abriu uma janela e soltou uma ave. Primeiro, o corvo. Depois, a pomba. Ela voltou. Depois, voou novamente e retornou, com um ramo de oliveira no bico.
Era o sinal. A terra estava voltando à vida. Pouco tempo depois, a arca repousou sobre o Monte Ararat. As águas recuaram. O céu clareou. E Noé ouviu o chamado: sai da arca, tu e tua casa. Ao pisar no solo seco, Noé construiu um altar, fez um sacrifício. E Deus, tocado pelo gesto, firmou uma aliança. Nunca mais um dilúvio destruiria a terra como sinal. Pintou um arco no céu, o arco-íris da promessa. A humanidade se multiplicou novamente, mas logo se esqueceu do Deus que salva. Unidapó, uma só língua e motivada pelo orgulho, a nova geração decidiu: vamos construir uma torre que alcance os céus. O projeto de Babel começou, tijolo sobre tijolo. A torre se elevava como símbolo da autossuficiência humana. Queriam um nome para si. Queriam ser deuses, mas Deus viu e interveio. Confundiu suas línguas. Ninguém mais se entendia, a construção parou. O povo se dispersou. E Babel se tornou símbolo da confusão que nasce quando o homem desafia o Criador. Está achando essa história surpreendente? Deixe um glória a Deus nos comentários, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que ama as Escrituras. Vamos levar essa mensagem adiante. Em meio a uma terra de ídolos, Deus chama um homem, Abrão. Ele não recebe mapas, nem garantias, apenas uma promessa. Sai da tua terra, e eu farei de ti uma grande nação. E Abrão obedece. Com fé, deixa tudo para trás. Caminha com sua esposa, Sara, em direção ao desconhecido. Sua jornada é marcada por desertos, dilemas e uma promessa que parecia impossível: ter um filho, mesmo na velhice. Mas Deus não esquece o que promete. E Isaac nasce, o filho da alegria, da aliança, da esperança. Abraão prova sua fé, quase sacrificando o próprio filho, mas é detido pelo próprio Deus, que fornece o cordeiro. Ali nasce o símbolo. A obediência abre caminhos para o plano divino. De Isaac nascem 2 filhos: Esaú, o primogênito, e Jacó, o mais novo. Desde o ventre lutavam, e ao crescerem, o conflito só aumentava. Jacó, com a ajuda da mãe, engana o pai e toma a bênção de Esaú. A fúria é tanta que ele precisa fugir. No exílio, tem um sonho poderoso: uma escada que liga o céu à terra, com anjos subindo e descendo. Deus renova ali suas promessas. Ele trabalha por amor, casa-se, forma família e enriquece. Anos depois, retorna para encarar o passado. E seu irmão, na véspera do reencontro, luta com um homem misterioso a noite inteira. Ao fim, manco e transformado, recebe um novo nome: Israel. Esse trecho tocou você? Então curta, comente com eu. Creio nas promessas de Deus e compartilhe com quem precisa crer no impossível. Vamos espalhar fé. Entre os filhos de Jacó, um se destaca: José, ansonador, íntegro, odiado por seus irmãos, traído, vendido como escravo, lançado no Egito. Mas o que parecia o fim era só o começo. Na prisão, ele interpreta sonhos. No palácio, interpreta o do faraó. Deus o exalta. José se torna governador do Egito. Então, a fome atinge Canaã. Seus irmãos vêm em busca de comida e encontram aquele que pensaram ter destruído. José os reconhece, testa seus corações. Depois perdoa, chora, abraça, restaura aquele que foi rejeitado, se torna canal de salvação. Deus transforma a dor em propósito e os sonhos em realidade. O tempo passou. Os descendentes de José cresceram no Egito e tornaram-se numerosos. Um novo faraó, temeroso, os escravizou. Para conter a força do povo hebreu, decretou: todos os meninos deveriam morrer.
Mas nasce Moisés, salvo por sua mãe, escondido num cesto, encontrado e criado pela filha de Faraó, dentro do próprio palácio inimigo. Ao crescer, Moisés vê a opressão do seu povo e, num momento de fúria, mata um egípcio. Fugido no deserto, acha que tudo acabou. Mas Deus o encontra numa sarça em chamas e o chama para liderar o impossível. Libertar Israel. Moisés hesita, argumenta, mas Deus insiste. Eu sou o que sou. Vai, eu estarei contigo. Kamika, que mudaria o destino de uma nação. Moisés retorna ao Egito, ao lado de Arão. Enfrenta o faraó. Deixa meu povo ir, mas o coração do rei se endurece. Então vêm as pragas. A água vira sangue. Rãs, piolhos, moscas, animais morrem, úlceras se espalham. Granizo destrói, gafanhotos invadem. Escuridão cobre tudo. E por fim, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas os hebreus foram poupados, com sangue de cordeiro nas portas. A morte passou por cima. Essa foi a primeira Páscoa. Tá impactado por essa parte? Escreva nos comentários. O sangue me livra. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa conhecer o poder de Deus. Vamos espalhar essa mensagem. O povo saiu do Egito, libertos mas perseguidos. Faraó se arrepende e envia seu exército. Atrás deles, diante deles, o mar. Atrás, soldados. O povo teme, mas Deus ordena. Moisés estende a mão e o impossível acontece. As águas se abrem. Um caminho seco surge no meio do mar. Os israelitas atravessam. Quando os egípcios tentam seguir, o mar se fecha. A vitória não foi por espada, mas pela fé. No deserto, Deus cuida do povo. Manda maná do céu. Faz água sair da rocha. Conduz com coluna de fogo e nuvem. No Sinai, entrega os 10 mandamentos. Mas mesmo assim, o povo murmura, e Moisés, por um ato de desobediência, perde o direito de entrar na terra prometida. Moisés se despede. O povo cora, e Josué assume a liderança com coragem e fé. Diante deles está o Jordão. Assim como no Mar Vermelho, Deus repete um milagre. As águas se abrem e Israel atravessa. Do outro lado, a primeira grande batalha. Jericó, com trombetas, gritos e obediência aos Morosquem. Mas a conquista não é fácil. Cidades fortificadas, gigantes, traições. Josué lidera com firmeza, guiado pela presença de Deus. Cada vitória confirma. A promessa está se cumprindo. A terra prometida começa a ser repartida entre as tribos. Um novo tempo se inicia. Mas Deus alerta. Sejam fiéis. Não é os deuses das nações vizinhas. O futuro dependeria da obediência do coração. Após a morte de Josué, o povo se afasta, esquece os mandamentos, adora ídolos e colhe as consequências. Inimigos os oprimem, então clamam a Deus, e Ele, compassivo, levanta juízes, líderes improváveis, cheios do Espírito. Débora, mulher de fé e coragem. Gideão, que venceu um exército com apenas 300 homens. Jefté, o rejeitado que se tornou libertador. E Sansão, consagrado desde o ventre, que com força sobrenatural enfrentou os filisteus. Apesar das vitórias, o povo sempre recaía no erro. Já sentiu esse ciclo na sua vida? Se identificou com essa parte? Então curta, comente com Deus. Sempre me dá novas chances e compartilhe este vídeo. Alguém pode ser alcançado por essa palavra. Em meio à escuridão dos juízes, uma história de luz brilha
Ruth, uma moabita, decide seguir sua sogra, Noemi, dizendo: "O teu Deus será o meu Deus." Elas voltam para Belém. Ruth colhe espigas nos campos para sobreviver. E é notada por Boaz, um parente rico e justo. A história que começou com perda e escassez se transforma em redenção e esperança. Boaz casa-se com Ruth. Eles têm um filho, Obed menos avô de Davi. Uma estrangeira torna-se parte da linhagem do Messias. O amor fiel de uma mulher simples ecoa pela eternidade. Deus sempre usa histórias improváveis para cumprir seus propósitos. Deus rejeita Saul como rei, então envia Samuel a Belém. Lá, entre os filhos de Jessé, um garoto ruivo, pastor de ovelhas, é ungido. Davi não era o mais forte, nem o mais imponente, mas tinha o coração segundo Deus. O mesmo jovem que tocava harpa no palácio enfrentaria o gigante Golias com apenas uma funda e 5 pedras, e venceu. O nome de Davi cresceu em Israel e também a inveja de Saul. Perseguido, ele foge, vive em cavernas, luta, sofre, mas espera o tempo de Deus. Anos depois, Saul morre em batalha e Davi, o fugitivo, torna-se rei, primeiro em Judá. Depois, sobre todo Israel, conquista Jerusalém, estabelece o trono e traz a Arca da Aliança. Um novo tempo começa para o povo de Deus. Davi envelhece e seu filho Salomão assume o trono. Deus lhe oferece algo único. Peça o que quiser. E Salomão pede sabedoria. Torna-se o rei mais sábio da história. Constrói o majestoso templo em Jerusalém. A paz reina. A riqueza de Israel impressiona o mundo. Mas com um tempo Salomão se afasta. Casa-se com mulheres estrangeiras. Tolera, seu coração se divide. Após sua morte, o reino também se divide. Judá ao sul, Israel ao norte. Inicia-se um período turbulento. Profetas são enviados. Reis se corrompem. O povo se perde. Essa parte te chamou a atenção? Então curta, comente, Senhor, dá-me sabedoria e compartilhe com quem precisa ouvir essa história. Vamos juntos espalhar fé e entendimento. Num tempo de profunda idolatria, surge um profeta ousado, Elias, enquanto o rei Acabe e a rainha Jezabel promovem o culto a Baal. Elias desafia o sistema, sobe ao Monte Carmelo e confronta 450 profetas pagãos. O desafio é claro: o Deus que responder com fogo. Esse é Deus. Os profetas clamam a Baal. Nada acontece. Elias ora menos e o céu se abre. O fogo desce e consome o altar. O povo se prostra. Só o Senhor é Deus. Mesmo assim, Elias se vê sozinho, fugido, deprimido, deseja morrer. Mas Deus o visita em um sussurro suave, não em fogo ou terremoto, mas em silêncio. E o renova, porque até os mais fortes precisam ser fortalecidos. Com um coração endurecido, reis e povo ignoram os profetas. Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos clamam por arrependimento, mas Israel persiste na rebeldia. Então vem o juízo. Nabucodonosor invade Jerusalém. O templo é destruído, a cidade é queimada e o povo é levado cativo para a Babilônia. Parecia o fim, mas mesmo no exílio, Deus fala. Por meio de Daniel, revela que os reinos humanos passarão, mas o seu reino será eterno. Por Ezequiel, promete dar corações novos. Por Jeremias, afirma: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz. A chama da esperança não se apaga. No silêncio do exílio, Deus está preparando algo grandioso. Um novo tempo está por vir. O Antigo Testamento se aproxima do seu clímax, e uma voz logo clamará no deserto. O Antigo Testamento termina com expectativa. Profetas calaram,
Céus silenciaram, mas o coração do povo ardia. Um Messias viria. Um Salvador. Um rei que não governaria com espadas, mas com justiça e verdade. Ele pisaria onde reis falharam. Curaria o quebrado. Libertaria o que restauraria tudo o que o pecado destruiu. Todas as alianças, promessas e profecias apontavam para ele, o Cordeiro, o Leão, o Emanuel. Essa história não termina no silêncio. Ela ecoa até hoje, porque a promessa não morreu. Ela está viva. O Antigo Testamento é o alicerce. O Novo, o cumprimento. A cruz, o centro. E a eternidade, ou o destino. Se essa jornada tocou seu coração, curta o vídeo. Deixe um comentário com "Eu espero pelo Rei" e compartilhe com quem precisa conhecer essa história. Inscreva-se no canal e acompanhe o próximo capítulo. A chegada daquele que mudaria tudo.